Vamos cantar Manifesta em mim o teu sinal. Só o primeiro verso, já o pastor se aproxima para trazer o recado de Deus. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Exponha o sinal, irmão. Não espere o tempo passar. Exponha o sinal, irmão. Senão tu vai ficar. Exponha o sinal, irmão. Senão tu vai ficar. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Amém, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, é isto. Cada vez que passamos, Senhor, o tempo, lembramos que precisamos estar sob o sinal, Senhor. E nós sabemos que lá no tempo do Êxodo natural, era a química do sangue. Era o próprio sangue literal do animal que tinha que ser aplicado na ombreira e na verga das portas natural. E hoje, do lado de cá, o sinal é a vida que estava no sangue, não de um animal natural, mas de um homem. Este é o Senhor Jesus Cristo. E não na casa natural, Senhor, mas na porta do nosso coração. A nossa alma tenha o selo, o Espírito Santo, selando por dentro a vida de Cristo, e o diabo selado em nós pelo lado de fora. Senhor, estamos agradecidos por ter este selo na alma, por ter encontrado a graça e a misericórdia, Senhor, e fazer parte da tua igreja, do teu rebanho. Pai, abençoa-nos aqui, os irmãos que estarão conosco pela internet. Pai, abençoa a todos, que a luz lhe seja resplandecida em seus corações e mente, e compreenda o dia, a hora e o tempo a qual estamos vivendo. Senhor, estamos na luz do entardecer, e ela está quase terminando, Senhor, para começar um novo dia. Senhor, tenha misericórdia de nós, e ajuda nós e nossos filhos e nossos familiares está dentro de Cristo quando esta hora acontecer. Quando aquela porta for fechada e o último eleito encontrado no corpo, então o tempo terminou, não haverá mais demora. Logo o Senhor virá para buscar aqueles que são seus. Muito obrigado, Pai, pela revelação, pela luz que tu tem nos dado quanto à tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e é para a glória do Senhor. Amém. Deus os abençoe, uma boa noite.
Vamos abrir nossas Bíblias em duas escrituras, né? Uma está no livro de Isaías, no capítulo 60, e a outra se encontra no livro de Zacarias, capítulo 14. Desse capítulo 60, leremos apenas 2, e depois iremos a Zacarias 14. Deus abençoe aos irmãos presentes, também os que estarão ou estão conosco pela internet. Diz aqui as Sagradas Escrituras: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Zacarias 14, vamos ver o versículo 8 e 7. Vamos ler o 7 e 8, né? Acho que é o 7 e 8. Diz assim, aliás, o versículo 6 também. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia e nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amém. Podemos assentar. Deus abençoe. Era só o 6 e o 7. Meus queridos, preciosos, mais uma vez, é um privilégio estar com vocês, uma alegria rever os irmãos, ver como vocês estão indo bem, sabendo que os filhos de Deus nunca andam para trás, sempre para frente. Às vezes damos pequenas paradinhas para fazer exames, como todo e qualquer exército, quando eles vão para a batalha, para combates, eles têm os confrontos, as batalhas dentro de uma guerra, e depois de um tempo de batalha, de combate ali, enfrentamento, eles dão uma parada. E os exércitos agora vai juntar os feridos, vai ver o quanto que tem de arma, o quanto ainda tem gente viva, e vão fazer uma pequena análise. É um tempo de parada, um tempo de exame. É um tempo de ver se dá para continuar ou se ajunta mais força, se vai dar um tempo agora. E ali fica aquele tempo de parada, né? Assim encontrava Israel também, naquele tempo, parado, porque havia um gigante naquele tempo, né? E aquele tempo o gigante chamava-se Golias, e ele era um homem muito forte, um guerreiro experiente, e ele estava desafiando o exército do Deus vivo, né? E ali todo Israel estava, vamos dizer assim, estavam parados, tímidos, e ninguém tinha coragem de enfrentar, porque ele desafiava, e pediu se tivesse alguém lá que tivesse enfrentá-lo, e aquele que, se ele vencesse, Israel seria escravo, e se ele fosse derrotado, os filisteus seriam escravos de Israel. Então, ali estava o exército, estava Saul, rei Saul, seus generais, seus capitões, não sabendo o que fazer, praticamente acuado, sem saber o que fazer, e aí aparece um mocinho, um rapazinho jovem, um pastor de rebanho, de ovelha. O nome dele era Davi, e ele era pequenininho, moço, né, ruivo, mas já tinha tido experiências com Deus, já tinha enfrentado os desafios, porque ele mesmo fala para Saul que ele teve enfrentando dois animais grandes e fortes. Um ele enfrentou, era o urso, que tinha pegado uma das ovelhas do pai dele, e ele foi atrás do urso e matou o urso e trouxe a ovelha de volta. Depois ele enfrentou um leão, o leão fez a mesma coisa, e ele fez a mesma coisa com o leão. E ele, vendo aquela situação, Davi ficou indignado. Como que eles poderiam estar deixando aquilo acontecer?
que aquele incircunciso filisteu estivesse desafiando ao exército do Deus vivo. E eles não fazendo nada, não tendo coragem. Saul atemorizado, acuado lá, escondido, e nem os irmãos de Davi, ninguém, que eram os grandão lá, os fortão, não tinha coragem de enfrentar o senhor Golias, né? E o Golias estava bem se sentindo grande, né? Bem orgulhoso de si, todo fafarronice ali, bem, já envergonhando, né? Eu já estou envergonhando eles, já estou humilhando eles, só com as minhas palavras aqui já estou acabando com eles, né? E aí muitas vezes o inimigo é assim, ele se prevalece com ousadia quando ele se sente que está em vantagem. Aí ele faz todo aquele gargantilhamento lá e tal, e eu faço isso, eu faço aquilo, e vocês não são nada. Mas ele quebrou o bico, por quê? Um homem ungido por Deus faz a diferença. Amém. E chegou um ungido. Embora o outro ungido estava com medo, mas chegou um ungido que não tinha medo. Aquele outro lá era segundo o coração do povo. Ungido segundo o coração do povo. Esses sempre são os covardes. Esses são os que na hora da batalha mesmo Mas ali veio ungido segundo o coração de Deus. Ele viu o desafio, peraí, quem é isso aí? Quem é isso aí? Mas olha o tamanho dele, olha a força dele, olha a lança que ele tem. Ele já é um guerreiro antigo, forte. E você, um mocinho, um pequenininho, o que você tem? Uma funda. Com isso aí, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E aí, você sabe o que aconteceu, né? Ele pegou lá 5 pedrinhas no riacho e veio e foi diante do gigante. E o gigante falou: você me vem com isso aí? Com isso aí? Você vem com isso aqui? É isso que vocês têm para me apresentar? E eu vou colocar ele na ponta da minha lança, né? Mas Davi era um homem ungido segundo o coração de Deus. Amém. Toda vez que encontrar alguém, um homem ungido, segundo o coração de Deus, aí vocês vão ver poder. Todo profeta ungido, verdadeiro, foi segundo o coração de Deus. Lembra que Davi também era um profeta. Era um salmista, cantava, era pastor de ovelha, mas era um gigante por dentro. Saul era grande, mas era pequenininho por dentro. Era um covarde. Não foi a escolha de Deus, foi a escolha do povo. Aquele que Deus tem nunca conta derrota, só vai para frente. Mas o que vai se dar? Não se preocupe. Quem vai fazer isso tudo aqui é Deus agora. Ele não está indo no nome de Davi. Não está indo no nome, eu estou indo no nome do Deus de Israel. Aí muda o quadro. Se você vai na sua própria força, na sua própria condição, não dá nada. Você vai lá, vai passar até vergonha. Mas vá no nome do Senhor para você ver. Amém. Seja guiado, seja ungido por Deus na presença do inimigo. Vê se o teu cálice não vai transbordar. E o profeta diz um dia, perguntou: você já foi ungido por Deus na presença do inimigo? É a coisa mais gloriosa. Você não tem medo, nem receio de nada, nem a morte você tem medo. Você está tomado por uma coisa que você nem tem controle disso mais. Ele que controla toda a situação. E aí Davi foi. E você sabe o que deu. Pegou uma pedrinha, né? E girou, e girou. Até tem uma musiquinha, né? Girou e soltou. E o homem lá era todo coberto com armadura, toda bem grossa, você sabe. E tudo protegido.
E aonde vai dar essa pedrinha aí? O que uma pedrinha fazer com um baita de um camarada desse? Mas quando ele soltou, a mão do Senhor pegou a pedrinha. E a mão do Senhor foi levando a pedrinha. Numa velocidade, numa força, e ele só tinha um lugar desprotegido. O capacete dele fazia era aqui, ó, fazia um pequeno, sabe? Ele fazia assim e fazia uma curva aqui. Essa parte exposta aqui estava exposto. E o único lugar que se acertasse era o tombo. E uma mão toda poderosa deu bem ali. E o bichinho, pum, caiu. Conforme o tamanho, é o tamanho do tombo. Deve ter sido um tombo feio. Imagine a poeira levantando ali, e aquela queda de um homem daquele tamanho, deve ter feito até buraco na terra. Davi ficou ali parado? Não, o homem ungido não fica assim, não. O homem ungido termina o trabalho que ele começa. E o negócio era matar aquele incircunciso. Mas a pedra não matou. A pedra tonteou ele. E ele aí ia ficar perigoso se ele levanta outra vez. Porque aquela era a única oportunidade que Davi tinha. E às vezes temos uma só oportunidade. Não teremos uma segunda. E aquele momento é o momento de fazer a coisa acontecer. Se perder aquilo lá, você pode perder a batalha e pode perder a guerra. É ali que precisa de homens corajosos, de pessoas valentes. E um homem ungido, segundo o coração de Deus, não deixa a coisa pela metade. Ele termina o serviço. Foi lá, pegou aquela espada do próprio gigante e decepou a cabeça. Terminou o inimigo. Israel, com isso, pegou coragem. O povo, vendo a vitória de Davi, pegou coragem. Um homem ungido, segundo o coração de Deus, quando ele faz algo, faz o povo pegar coragem. Agora o povo tinha valentia. Agora o povo podia pegar os filisteus e, era nada perante Israel. Deus só precisa de um homem para levantar a coisa toda. E Davi não titubeou. Aquela era a oportunidade única. Se não conseguisse fazer aquilo, Israel teria sido humilhado. Mas Deus estava com seu povo. Deus estava com Davi. Deus ungiu Davi e o levantou para aquilo ali. E ele não podia fazer outra coisa a não ser aquilo. Por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Quantos de nós queríamos ser assim, né? Eu queria ser assim, quero ser assim. Nunca fazer as coisas segundo o meu próprio coração, mas segundo o coração de Deus, né? Aqui na mensagem Shalom, quero ler algumas coisas e espero que o Espírito Santo nos ajude, né? Mombrana falando aqui no parágrafo 27, diz ele: ali se encontrava aqueles 7 anjos, tão naturalmente quanto vocês me veem aqui de pé. Me disseram para voltar para a minha cidade que os mistérios que os reformadores no decorrer das eras haviam falhado em captar, os mistérios da Bíblia, e que os 7 selos continham, seriam revelados. Desafio qualquer um a pegar esses 7 selos e dar uma olhada neles e encontrar uma falha neles. Amém? Totalmente correto. Um homem segundo o coração de Deus. Temos um Davi também, né? Nós somos também pequenos Davi.
E nós tivemos um mensageiro que enfrentou o mundo religioso, como o Senhor Jesus, que foi um homem que era o próprio coração de Deus. Amém? Amém. Não segundo o coração, mas o próprio. O Filho de Deus, o Verbo, o tabernáculo. Antes disso, eu preguei sobre as 7 eras da igreja. Então as desenhei no quadro negro no meu tabernáculo. Minha doutrina, não prego doutrina aqui. Só grandes fundamentos evangélicos, porque estou com irmãos que talvez discordem de mim e não transmito isso diante do povo aqui. Apenas procuro ficar nas coisas bem fundamentais da Escritura, tais quais nós cremos. Mas em meu tabernáculo gravam isto. Se quiser, você pode recebê-la. Se o seu pastor não quiser que você tenha isto, não a receba. Veja, depende de você. Então ele está pregando essa mensagem, não é no Tabernáculo Brana, tá? Ele está pregando em uma convenção, por isso ele não diz, aqui eu não prego doutrina. Se eu quiser pregar doutrina, eu prego lá no meu tabernáculo. Então Mombrana respeitava os lugares em que ele ia. Ele não fazia como alguns fazem, à torta e à direita, e acha que pode. Eu estou aqui, e eu sou da mensagem, e eu posso pregar aqui, e o pastor nem pediu para ele pregar aqui, ele está pregando. Até quer corrigir a própria igreja do próprio pastor e dizer para aquela igreja que agora ele está na liderança, que ele agora é ungido, que ele agora está guiando para o movimento e que ele pode falar aqui, porque aqui ele agora é o enviado. Não pode. Você desrespeita ali a posição daquele anjo que Deus colocou naquela igreja. Você não pode. Quer pregar doutrina? Pregue na tua igreja. Pregue entre teu povo. Não pode pregar na igreja do outro. Ah, mas é da mensagem, não interessa. É falta de respeito. E temos que respeitar. Agora, se aquele homem confia a você o seu púlpito e diz, pode pregar o que você quiser, aí tudo bem. Mas se você sabe o que ele crê, você sabe o que ele tem colocado como posição, você não pode chegar lá e romper aquela autoridade e pregar o que você quer. Você está desrespeitando o Espírito Santo que está naquele pastor. Você não está desrespeitando aquele homem, mas o ofício que está naquele homem. Como diz a Mombrana, se não pode respeitar o homem, respeite o ofício que está naquele homem. Então, você quer pregar alguma coisa? Como dizia o profeta, vá, pregue na sua igreja. Se alguém quer ter as fitas do irmão Brana e quer receber, e o pastor quer, mas se o pastor não quer, mas eu vou enfiar lá dentro o que ele não queira. Não pode. Você quebra, você infringe a ordem do Espírito Santo. E Deus não vai te aprovar nisso. Deus só aprova aquilo que Ele nos deu como ordenanças. As ordenanças que Deus nos deu está na Bíblia e na mensagem. Passou por cima disso, você está fora de ordem. É como uma pessoa que se colocar na frente da espingarda, pronto para levar um tiro. Você entrou na frente da espingarda, você não pode entrar na frente. Então, por exemplo, faça certo, faça o correto. Então, se a igreja lá tem um pastor e ele é soberano com a sua igreja, para crer e pregar o que eles entendem como verdade, eu não tenho que ir lá e querer intrometer e chamar ele de falso porque ele não aceitou a minha doutrina. Isso não me dá direito. Eu só tenho um direito, de respeitar ele e orar por ele e pelo povo dele. Porque fazendo o contrário, eu estou em desobediência direto à própria palavra, que está aqui. Ó. Então, na igreja do irmão Brana, ele pregava as doutrinas dele. Mas fora, ele diz, não prego. E tem gente, não, mas eu não pode. É falta de... e fora de ordem.
Então Deus não vai te aprovar, não adianta. Ah, mas eu estou defendendo uma verdade. E daí? Você não pode ir contra um erro fazendo outro erro. Um erro não conserta outro erro. A coisa tem que vir pela ordem correta. Amém, amém. E se o profeta respeitava, por que nós que se dizíamos do seguidor do profeta não vamos respeitar? Então mostra que nós não somos seguidor coisa nenhuma. Nós somos um bando de fanfarronice quando fazemos diferente. É só, porque o verdadeiro Espírito Santo obedece à palavra do Espírito Santo. Então, se a palavra diz que é assim, é assim. Ah, mas eu queria... Não, você não pode interferir. Ah, mas eles vão tudo para o inferno. E você tem direito de mexer com isso? Ele que é responsável por elas. E por ele também. Ah, mas eu queria salvar todos. Não, esse é o trabalho de Jesus. Você tem essa obrigação de ficar no teu lugar, na tua posição e respeitar o pastor, a sua igreja e sua soberania. Mesmo que você discorde deles do leste e do oeste. E você pode discordar, professor, mas também não pode discordar com inimizade. Você tem que discordar amigavelmente. Continuar sendo amigo. É amigável, mas nem fala com o outro, nem dá Deus abençoe. Vá com Deus, irmão. Só vai com Deus. Vem com Deus, não chama para comer, não chama. Então é aquela coisa que é só o quê? Letra. Cadê o Espírito? A letra mata, meus amigos. O Espírito é que dá vida. Amém. Então, falar, eu discordo, mas discorda com ódio, discorda com raiva, com inimizade, vira a cara, não pode abraçar o outro calorosamente, abraça fingidamente. Eu amo. Amo o quê? Aonde que você ama? Você está errado. Nós, se fizermos isso, também estamos errados. Por isso que eu falo assim, se eu não tiver amor e graça para ir a toda pessoa e abraçá-las, independente do que elas façam, e tê-las como irmão, não fingidamente, mas verdadeiramente, e eu não fizer isto, não é ele que tem que vir para o altar, sou eu, porque eu caí da graça, diz o irmão Branco. Então isso é valentia. Cadê os Davi? Cadê os homens segundo o coração de Deus? E Deus está esperando que apareçam esses homens aí, ou essas mulheres, segundo o coração de Deus, que toma Deus e sua palavra e segue, sem arrazoamento, sem achar pretexto, sem que achar um desvio. Mas é que, não tem mais. Ou é ou não é, ou faz ou não faz. É assim que funciona. Deus não fica discutindo. Deus dá a palavra e segue, e você faça com ela o que você quiser. Nem Deus discute, nem tampouco seus filhos, de irmão Branco. Então veja lá, mas lá pregando sobre as 7 eras da igreja, para ter sanção de Deus e desenhando-as como que a escuridão entrou na igreja de Niceia, os anjos da igreja, os mensageiros, devem ter estado correto, pois logo que terminei de desenhá-las, na última igreja, no domingo de manhã, às 11 horas, aquela grande luz desceu e entrou no edifício diante de quase o mesmo tanto de pessoas que se encontram aqui. Desceu e moveu-se ao lado da parede, diante de todas aquelas pessoas, e desenhou aquelas eras da igreja justamente do modo que eu tinha desenhado. Amém. Estão provando que o que o profeta estava desenhando e falando, glória a Deus. Aquele anjo lá entrou, como aquela mão que escreveu lá na Babilônia, também há uma mão desenhando exatamente os mensageiros, as eras, as virtudes, a lua, a parte branca,
a parte escura, exatamente mostrando que tudo que o profeta estava fazendo era um homem segundo o coração de Deus. Vocês estão entendendo? Um ungido. Bem, agora compreendemos que Deus sempre mostra coisas no céu antes dele mostrar na terra, como os magos que seguiram a estrela e assim por diante. Um sinal celestial ocorre primeiro, então o que é terreno vindica o sinal celestial. Deus trata e opera sinais e maravilhas, e é para seguirem os crentes em todo lugar. Os judeus sempre buscavam um sinal, porque eram os escolhidos de Deus, e buscava o sinal. Mostra-nos um sinal, então creremos. Então, quando os sábios vieram com a história deles, os reis magos do nascimento de Cristo, bem no ano novo. Agora verificamos que a lua na Bíblia, grave aí, representa a igreja. A lua representa a igreja. Ela mostra a luz na terra na ausência do sol. Apocalipse 12 realmente explica isto. Uma mulher com a lua sob seus pés e o sol na cabeça. E como que na ausência do sol, quando o sol desaparece do outro lado, a lua reflete o sol na terra. A igreja é para refletir Jesus Cristo ao mundo, na ausência do Filho de Deus. Todos nós cremos nisso. É uma coisa estranha quanto isso tem sido diferente. Concorda com o irmão Brana que tem sido muita coisa diferente? Amém. Mas falando aqui em 1933, do Papa tomando seu lugar para fora ou saindo melhor de Roma e fazendo uma visita às terras santas. Então aqui, se uma pessoa não for criteriosa, analítica, não for uma pessoa que está buscando saber, vai achar que o Papa visitou a Palestina em 33. Porque a maneira como ele está falando parece que o Papa visitou em 1933. Mas 33 não foi a visita do Papa. Em 33 foi a data em que o anjo, em junho, veio sobre o irmão Brana no Rio Raio e falou aquelas palavras que vocês sabem, como João Batista. E nesse ano 33 ele teve as 7 visões, e uma das visões falava da ascensão da igreja nos Estados Unidos, que era a sexta. Uma mulher de uma aparência muito rica, formosa, estaria assumindo um poder dentro da América. Sexta visão. Grave o 6 aí. Sempre o 6 tem a ver com o número do homem. Lá no capítulo 13 fala que o número de um homem o número da besta é 600 e... Por quê? O homem nasceu no 6º dia. O dia do homem é o dia que nós estamos, em que as realizações do homem são elevadas, adorado, né? E o homem, o número dele é o 6, por isso que é Vicaris, Filhos Deis, né? 666. Você sabe essa continha aí. Não precisa explicar porque não vai dar tempo. Então, na verdade, o Papa não foi. Esse Papa que foi o Papa Paulo VI. E ele foi colocado como Papa, se não me falha a memória, em dezembro de 1964. E ele foi para a Palestina em janeiro de 64.
E depois ele veio e foi para a América, como estava no roteiro. Lembra que quando ele foi para a América, ele andou por 13 degraus, amém? Deu ceia para 13 pessoas, porque sempre a América é 13. E ele fez ali um sinal para todo mundo ver. Tudo que ele fez na América deu 13. Verdade. Vocês que lêem a mensagem, lembra disso? Sim. Então, ele foi e 5 de janeiro, me fala a memória, tenho anotado aqui na mensagem terceiro êxodo, depois eu vou ler para vocês, né? 5 de janeiro de 1964. E justamente no dia que ele foi, o que aconteceu? Uma eclipse se deu. E aonde que ele foi? Ele foi na Terra Santa. Então foi o primeiro Papa que foi à Palestina. E quando ele foi, deu eclipse. Não solar, mas lunar. E o mundo ficou entre a Lua, entre o Sol e a Lua. O mundo entrou na curvatura entre a igreja e Cristo. Mostrando que o mundo estava entrando na igreja. E enegreceu tudo. Por isso que a era de Laodiceia, a última fase, é totalmente escuro na lua. Porque é a era em que Cristo foi colocado para fora. E ele ficou fora batendo para entrar. A era de Laodiceia. Lembra disso? Então essa 33 não foi a ida dele. 33 foi a visita do anjo. Então, fazendo uma visita às Terras Santas, ele também virá aqui, o profeta diz. E é a coisa estranha que algumas noites antes de sair de Roma, pela primeira vez, então foi antes de ele sair, a lua desceu e entrou num eclipse total. Justamente isto, o que foi isto? Fazendo sombra na luz refletida do Filho. Nisto, ele falou ao Pai ortodoxo, e estão todos de acordo. O Papa faz isto para confraternização, boa confraternização com o próximo, o que parece, ao ouvido natural, a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer. Mas para o ouvido espiritual é escuridão. Então o mundo vê uma coisa, a igreja vê outra. Os espirituais, né? Os revelados estão vendo uma coisa, mas os da igreja natural estão aplaudindo. Oh, era isso mesmo. Tinha que ser feito. Alguém tinha que fazer a ponte. Alguém tinha que começar a puxar todos de volta. Tem que se unir, tem que se unir. Mas o Jesus orou para isso. Então não estamos pecando em fazer isso, porque na oração de São João 17 ele falou, orou ao Pai para que todos sejamos um. Vamos nos unir. Não somos todos de um Deus só? Não é o único Deus? Amém? Porém, você sabe qual é o Deus que ele serve. É o Deus do mundo, Mamon. Não é o Deus da Bíblia. Mas é a igreja fazendo isso, não é a noiva. A noiva está entrando na luz, conforme Isaías 60, conforme Zacarias 14, versículo 7. E o que é a luz para a noiva? A mensagem. Amém. Estão compreendendo? Mas para o ouvido espiritual é escuridão. E como que as pessoas, como que as nossas igrejas, nós, presbiteriano, metodista, batista e pentecostais, poderíamos chegar a nos unir a tal bagunça como essa? E sabendo que a nossa Bíblia nos ensina que não é assim? É uma coisa maravilhosa para mim. Como que um homem cheio do Espírito Santo pode sentar em lugares e dizer, dá a impressão de espiritualidade estar em tal lugar? Para mim é horrível. Agora suponha que vocês têm aqui em Fênix, alguém... Quantos que aqui dentro já viram esses quadros que eu tinha desenhado das eras da igreja? Levante a mão, suponho.
Viram como o Senhor as desenhou nos céus outro dia à noite? Precisamente da maneira que foi desenhado no nosso tabernáculo. Perfeitamente, exatamente da maneira que o Espírito Santo entregou isso por inspiração, faz 3 anos no tabernáculo, e aconteceu lá nos céus, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, que toda a palavra seja confirmada. Então veja que não ficou somente o irmão Brana desenhando, teve também aquela mão. Amém. E teve agora, lá ali, Deus confirmando com as fases da lua. Foi tirado foto, foi dado no jornal, vocês viram, está desenhado ali. Exatamente como ele desenhou, Deus desenhou no céu. Tem coisa mais vindicadora do que essa? O que mais precisa para que as pessoas creiam? Só um incrédulo, nascido incrédulo, para não aceitar. Já nasceu o filho da perdição. Quem se levanta contra isto? Porque está se levantando contra a própria verdade e se apoiando em quê? Em dogmas, credo e teologia. Mas não é a palavra, não é a vindicação. Pelo contrário, a palavra reprova eles e a sua incredulidade. Mas são religiosos, são crentes assim supostos, mas crentes da falsa vinha, não da verdadeira vinha, porque o verdadeiro ficará com a palavra da hora. O Espírito Santo moveu por inspiração, eu as desenhei na plataforma. Então ele próprio desceu e fez sua vindicação disto, como a lua e a luz desaparecendo com esta era da igreja de Laodiceia, entrando em trevas total novamente. Eis que ele desce e vindica na lua, bem na hora em que todas as igrejas estão se unindo numa consolidação da federação das igrejas. Estou pensando que vão ali, na verdade, a escuridão se ajuntando. Enquanto a escuridão vai para um lado, as trevas estão indo para o outro. Pode ver aqui no lado da terra está luz, no outro lado está escuro. Enquanto ele se ajunta em sistemas ali para uma confraternização de igreja, de união de igreja, e se unindo ali para formar aquele concílio mundial e um sistema anticristo, do outro lado, Deus está indo com a sua palavra e unindo a igreja e a palavra para se tornar um. É aí que a noiva se torna o reflexo dele, porque a luz dele está nela, a palavra dele está nela, e aí que está a verdadeira unidade. Aquela é uma falsa, aquele é um falso, aquilo está tipificado em Babilônia, em Babel, mas aqui se trata do corpo de Cristo, a noiva. E aonde está a noiva? A noiva está escondida. Ela está composta de homens e mulheres que têm o Espírito Santo, mas está escondida, o mundo não a sabe ainda. Deus sabe onde que está a noivinha. Nem eu sei, eu creio por mim, e você crê por você, e eu creio que você é também. Mas somente você que é sabe. Ninguém vai saber, só tu sabes. Por isso que ninguém pode dizer se você é ou não é. Ah, eu não creio que ele seja, eu duvido que ele seja. Mas e se ele for? Ah, eu tenho certeza que ele não é. Mas quem te deu essa certeza? Quem é? Que espírito é esse? Sem dúvida, como Isaías disse, escuridão sobre a terra e sobre este povo. Sei que é impopular falar contra a organização, mas essa é a marca da besta. Essa é a coisa que está nos levando direto para dentro disso. Está formando uma imagem para a besta. Não digo isso por estar zangado. Digo isso porque é a verdade, irmãos.
Um dia virá quando o fênix se levantará, e talvez eu terei partido, mas vocês saberão que foi assim, diz o Senhor. É verdade. E como que o grande Espírito Santo tem vindicado essas mensagens e predito as coisas, nunca a falhar uma vez. Porque continuamos tateando em trevas? Porque as pessoas não despertam antes que seja tarde demais? Um dia desse será tarde demais, quando você já recebeu a marca de Deus, então não terá mais nada que possa fazer quanto a isto. Então, você será pego nesse sistema, e que você, perdão, irmãos, e que você está marcado com esse sistema. Porque você não vem a Cristo e seja enchido da luz do Evangelho de Jesus Cristo, seu poder ressuscitador que pode libertá-lo e fazer de você uma candeia que se encontra sob o monte? Não importa quão escuro fique, diz bem, por que deveríamos fazer isso? O resto deles, escute agora, mesmo é a hora de deixar brilhar, quando é a hora mais escura. Então, quanto mais escuro for, quanto mais pecado houver, mais brilhante será a sua luz. Mais cristão você vai se revelar. É aí que vai valer a pena. O mundo vai ter que olhar para ti e você ver que você é diferente. Compreende? Então deixa escurecer, deixa ele ir para as suas organizações, deixa ele se juntar com os seus credos, deixa o mundo os envolver e os embalar, mas fique com a palavra e deixe a palavra se manifestar. Você vai ver quão brilhosa será a sua luz. Você vai ofuscar até a visão deles, ao ponto de deixá-los cegos. Quanto mais luz você mostrar, mais cego eles vão ficando. Por isso eles nunca vão ser despertados. Foram feitos para isto. Eles foram escolhidos para isto. E você foi escolhido para outra coisa. Você não foi feito para ser trevas. Vocês foram feitos para serem filhos da luz. Amém. Para não andar em trevas. Mesmo que esteja escuro, aonde você passar, está cheio de luz. Amém. Todo o teu caminho será iluminado pela presença do Todo-Poderoso que está dentro de você. Amém. O poder para vencer não está vindo de fora, já está aí dentro. Amém. Você é um feixe de luz, você é um fogo, você é uma candeia que arde e resplandece no meio das trevas. Amém. Quanto mais frio ficar, mais quente você fica. Ah, mas as pessoas estão ficando frias. Deixe que esfrie. Cada um vai para o seu lugar e você se aquece. Você está em fervor, você está em fogo. Você está no Espírito Santo que é fogo. Amém. Não importa quão frio esteja, quão morto você encontre aí, você vai encontrar milhares de mortos, mas você caminha como um vivo entre os mortos. Amém. Você é um filho de Deus. Filho de Deus é filho de Deus. Amém. Um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Amém. A guerra não terminou. Estamos enfrentando batalhas e batalhas. Mas cada batalha vencida é um galardão ganho. Amém. Vamos chegar e venceremos a guerra. Deus seja louvado. Vocês querem continuar sendo essa luz? Filho de Deus, viva como filho de Deus. Filho de Deus, viva como filho de Deus. Não te envergonhes de ser um cristão. Não te envergonhe de levar o opróbrio por amor a Cristo. Se eles querem zombar, que zombe. Se eles querem rir de você, que ri. Que se quer caçoar de você, que caçoe.
Se querem virar as costas quando você passa, que virem. Se não querem te olhar, que não olhe. Você é impenetrável, você é invulnerável, você está com uma arca, betumado por dentro e por fora. Amém. Não tem lugar para o inimigo entrar. Amém. Você está seguro, firme, cada vez mais firme, cada vez mais forte, cada vez mais ancorado, cada vez mais luz. Ah, mas está tão frio, deixa que esfrie. Ah, mas por amor, por aumentar a iniquidade, o amor de muito. Daí. Você não é desses muito. Você não foi feito dos muitos, você é o diferente. Deixe que os muitos se esfriem. Você não é dos muitos. Você é dos poucos desprezados. Você é o pequeno rebanho. Você é o Davi, segundo o coração do Pai. Você é um Jesus Cristo. E mesmo ontem, hoje e eternamente. Não mais vivo eu. Não mais vive você. Cristo vive em nós. Amém. Para mim, morrer é viver. Para mim, morrer é ganho. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Amém. Que as trevas se ajuntem, que se multiplique o pecado, que a taça dos amorreus se complete, que as injustiças sejam feitas, que os políticos se borrem, que o mundo se suje, que os homens se corrompam. Deixe acontecer. Não impediremos a marcha do inimigo, mas também ele não pode impedir a nossa marcha. Vamos para a luz. Amém. Somos luz. E na luz triunfaremos. Porque nosso encontro será com Jesus num dia desses. Ele vem nos apanhar. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa segurança. Não vamos para algum lugar aí em particular. Vou viver agora no mato. Vou viver lá na montanha. O que adianta? Ah, estou isento. Isento do quê? Se aonde você vai o mal está, o pecado está, a morte está, as doenças está, as enfermidades está, os perigos está. E aí? Ah, mas eu vou viver hibernado dentro de uma caverna e ninguém vai me encontrar. Grande coisa. Daqui uns dias você morre lá, ninguém vai lembrar de você. Aí vai orar só o osso. Aí vai estar lá um pesquisador. Aí encontrei uma moçada humana. Pelo jeito, essa daqui é de 300 e 400 milhões de anos atrás. Olha a cabecinha dele. A deformação do cloro faz a pessoa parecer que tem mais anos. E os cientistas já sabem disso, mas eles nunca vão desmentir isso. Porque vende. Isso faz filme. Ganha dinheiro com isso. Manter as pessoas com imaginação fértil dá dinheiro. Fazer elas acreditar em ET, vixe! Em aeronave, espaçonave, vixe! Fazer acreditar que o homem pode tomar um negócio lá e viver 1000 anos, eu acredito. Não, vai viver lá no pico do Himalaia, onde tem um lugar mais isento, nunca você vai viver 1000 anos. E as pessoas acreditam. Porque é mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Porque as pessoas gostam da ilusão, da fascinação, da coisa fácil. Por fazer, se eu tivesse um comprimido aqui e falasse aqui, esse comprimido faz a pessoa viver 1000 anos, ia ter que chamar a força policial para impedir as pessoas de querer pegar esse comprimido. E Deus está oferecendo vida eterna. E elas não querem. Então o que se espera do mundo? Trevas. Deus já deu o que deu. Deus já fez o que pôde. Deus já enviou anjos, já enviou o profeta, já enviou o Espírito Santo,
já deu Jesus Cristo, já enviou pastores, ministros, o que mais? A salvação é de graça. E eles desprezam o bendito Filho de Deus. Eles querem misturar Deus com o mundo. Eles querem viver no pecado e servir a Deus. Não dá. Não pode. Deus exige separação, santidade, santificação. Ele só quer você para ele, e não ele e você misturado com outra coisa. Ah, mas e como é que eu vou viver? Como seria uma pessoa muito quadrada, muito das antigas? Eu vou viver um mundo aí, esse mundozinho de vocês aí, não é moderno. Esse é o mundo dos esquisitos, dos loucos. Mas é isso aí. Deus propôs salvar os crentes pela loucura da pregação. É loucura perante os olhos humanos, perante a mente carnal, é loucura mesmo. Mas é o caminho de Deus. Mas quem é que quer? Mas religião? Religião, nossa, é o prato feito. Todo mundo, eu tenho a minha. E a minha é assim, a minha é assada. Mas e a palavra? Bem, a palavra mas a minha igreja permite isso, a minha igreja permite aquilo. Na minha igreja não tem certa restrição, não. O nosso pastor é mais inteligente, ele estudou mais. E ele aprendeu lá no seminário que assim. Por isso que nós vamos seguir o nosso pastor. Esse profeta aí, não está com nada. Esse profeta aí, quem é que vai querer seguir um homem desse? Mas lembre, um está seguindo um bode, um segundo o coração do povo, e o outro está seguindo um homem segundo o coração de Deus, porque você também é um dos tais. Amém. Você é um dos tais. Um dos tais? Um dos tais. Não há trevas no cristão, não há pecado. Você não aceita, você permanece com a palavra. O profeta dizendo que escuridão estaria sobre este povo, e com certeza é a verdade. Agora descobrimos que o que fez a lua refletir a luz, Deus primeiro mostrando no quadro negro, seguir por sua própria presença, então nos céus ele mostrou o sinal. Então de Roma saiu o Papa para a Palestina, que ao olho comum das pessoas clamaram e prostraram sobre os seus rostos e adoraram o homem. Eu não estaria mais contra ele do que contra o ministro que unisse a tal. É tudo o mesmo Espírito. Parece que aquela escuridão sitiou-se no povo a ponto de achar que a única coisa que tem que ser feita é ir à igreja e ser boa pessoa, pôr seu nome no livro e alguma coisa misteriosa. Deus virará a chave quando você morrer e mudará aquele espírito em você para ele. Você está errado. Quando você morrer, esse espírito estará em você. E será dessa maneira que você será para sempre. Lembre-se, os fariseus, saduceus e assim por diante eram pessoas muito religiosas. Deus é um Deus zeloso. Ele é zeloso e quer que sua esposa seja pura. Ele quer uma virgem casta, nada do mundo nela, de modo algum. Totalmente a palavra dele, parte dele. Precisamos ser uma parte da palavra, não parte do credo. Parte da palavra, não parte da igreja, parte da noiva. A igreja está condenada. Sabemos que ela vai para as trevas exteriores, mas a noiva sobe. Amo, poderia ter tanta coisa tão gostosa aqui, mas vamos deixando assim, porque o tempo já voou. Vocês entenderam um pouquinho? Amém. O que é ser um cristão nesta hora? Vocês amam? Muito bem. Vou ler aqui só uma partezinha aqui da mensagem, um homem que pode acender a luz.
A pobre noivinha, onde ela está? Ela corre aqui na unidade pentecostal por um tempo. E ela coloca o seu nome ali. E ela diz, bem, vem para verificar. Olhar o que eles fazem. E eles vêm aqui. E você tem de pertencer a nós. Se você não pertencer à nossa igreja, você nem sequer está na noiva. Você não é nada sequer. Vai aqui nas assembleias, olha o que eles têm. E ali está você de novo. Vai até os batistas, olha o que eles têm. Olha para os presbiterianos. O que vai acontecer com a coitadinha? Está vendo? Mas ela está aparecendo. Não se preocupe, ela vai estar ali. Um camarada estava dizendo que cerca de 2 anos atrás, ele estava ali no Novo México. E eu realizava uma reunião ali perto das cavernas de Carlsbad. Vocês ouviram falar delas ali embaixo, as grandes. E eles tomaram um homem e a esposa dele e um bando de crianças e subiram nesse elevador e desceram inteiramente até o ponto bem no fundo do poço. E quando eles chegaram ali embaixo, apagaram todas as luzes. E quando apagaram todas as luzes, era uma escuridão completa. E eu mandei eles fazer isso bem aqui nesses jardins aqui, uma vez lá no Colorado. A esposa e eu ali atrás. Estávamos ali dentro. Eles acenderam a luz. Que coisa! Punha assim a mão, assim, não se podia ver nada. Então depois que apaga a luz e fica aquela escuridão, se acender a luz, é como se tivesse seco. Havia uma menininha que se encontrava ali. E ela começou a gritar, a gritar. Ela estava morta de medo. Coloque a noivinha aí, tá? Tão escuro. A coitadinha agarrava-se em toda parte e procurava berrar e chamar pelo seu papai e mamãe em toda parte. Ela simplesmente não podia suportar. Estava tão escuro. Ela nunca vira tanta escuridão. É aí mais ou menos assim que é agora. Isso mesmo. Está tão escuro que você não sabe para onde ir. Você vai até a metodista, vai até a batista, vai até a presbiteriana, é tudo a mesma coisa. Veja, comendo aquele velho maná morto, apodrecido de larva de mosquito nele. Veja, a mesma coisa, algum credo. Una-se com isso e com esse outro, velho credo e tudo. Você não vê Cristo nele, você vê gente farisaica. Muitos são pessoas boas ali dentro agora, nessas denominações. Eu estou dizendo o sistema, não as pessoas ali dentro. Mas veja você, é nisso que eles estão comendo. Fale a eles sobre isso. Eis o alimento fresco. E esta menininha que se acha ali, e ela gritava com tanta força de seus pulmões, a ponto de entrar em histeria, quase como a noivinha está. Mas você sabe de uma coisa? Seu irmãozinho gritou dizendo, irmãzinha, não tema. Porque ele se achava bem ao lado do engenheiro e disse, há um homem aqui que pode acender as luzes. Não tema, irmãzinha, há um homem aqui que pode acender a luz. Ele pode fazer esta palavra viver. Você está vendo aí? Nós sabemos que ele vem. Nós sabemos que, como quando ele vem, eu não sei nada sobre isso, porém ele está aqui. Ele pode acender a luz. Como nós vamos sair disso? Eu não sei. Porém, ele está aqui. Ele é aquele que pode acender as luzes. Sim, Senhor, ele é aquele. Ele é a luz. Ele simplesmente dá-se a conhecer. Assim que ele acende a luz, corretíssimo. Necessita de Cristo para que faça lançar suas luzes. E então todas as trevas dispersam. Ele separa e ele está tirando a sua noivinha para fora. Eu tomarei um povo dos gentios por amor do meu nome, que terá o meu nome. Qual é o nome dele? Muito bem. Não metodista, batista, presbiteriano, luterano. É Jesus Cristo. Isto mesmo. Ele é a luz, a verdade. A luz, não há trevas nele. Ele dispersa as trevas quando ele entra, porque ele é a palavra.
a palavra é a luz. E isto mesmo, porque ele falou e disse: haja luz. Isso foi a palavra que se tornou luz. E quando ele fala isto, a luz desta hora, desta era, cada vez. Amém? Amém. Toda vez que ele falar a palavra, é a luz desta era. Então Deus nos ajude a estar já sabendo que mesmo que esteja escuro como esteja, nós temos um homem aqui, e este é Cristo. Amém. E ele se manifestou para nos trazer a palavra. Porque você não pode seguir um profeta apenas a parte humana dele. Ah, mas onde ele foi eu vou. Aí é natural. Mas você segue o profeta através da mensagem que o profeta deixou. Ele não está presente em todo lugar, como Jesus não está, no sentido humano, mas o Espírito Santo está. Amém. E ele estando na palavra é Cristo, e estando ali a palavra é a mensagem e o mensageiro. Então você não precisa mais de um homem aqui, você precisa da palavra. E se essa palavra entrar em você, ela vai te guiar em toda a verdade. E assim você estará seguindo o mensageiro. Você não precisa de outro líder. Já tem o líder. Já tem o Patugui. Já tem um homem apenas. Em cada era Deus teve um. Vocês creem que Deus sempre usou 7? Amém. Por isso que o mesmo anjo desenhou exatamente como o profeta desenhou. E quando o profeta desenhou, ele colocou 7 eras e 7 mensageiros. E quando o Espírito Santo desenhou, ele colocou apenas 7. Não colocou 8. Nem 7,5. Nem alguma coisa ali que poderia... mas está entrando uma outra cena aí. Não. Terminou ali. Não tem mais desenho depois desse. O que tinha que ser desenhado foi desenhado. Tentar colocar outra coisa ali, nesse desenho, o que é? É anticristo. Não é o Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. O Espírito Santo não erra. E nós não podemos errar, se temos o Espírito Santo. Permanecemos com 7? Amém. Sabemos quem é? Amém. Então, aí está. Temos ou não temos uma mensagem? Amém, graças a Deus. A mensagem, o mensageiro? Se eu apontar o mensageiro, eu tenho que apontar a mensagem. Se eu apontar a mensagem, eu tenho que apontar o mensageiro. Eu não posso apontar o milagre e não contar o santo. Eu não posso apontar o santo sem não apontar o milagre. Essa mensagem é um milagre, irmãos. Amém. O que ela está fazendo na face da terra, amém, nenhum homem, nenhum sistema no mundo pode fazer. Verdade. Mesmo com toda a engenharia, não faz. Ela faz aquilo que somente ela. Graças a Deus. E hoje você é uma pessoa mudada. Você tem uma visão que ninguém tem. Pergunta para esses religiosos. Não sei nada disso. Nunca ouvi falar tal coisa. E que loucura é essa aí? O que é loucura para vocês é a sabedoria de Deus. Oremos ao Senhor. Fechamos os olhos, pensamos. Amado e querido Senhor, quando nos resta, não temos mais palavras, nos resta apenas